Muito boa noite, marceneiro. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Marceneiro 2x. Aqui nessas lives eu sempre convido um marceneiro, um ex-aluno do método Marceneiro 2x, ou um especialista em marcenaria, para a gente trocar estratégias, para a gente definir estratégias, para eu ajudar esse marceneiro a responder alguma pergunta, alguma dúvida, para aumentar a produção e lucrar 2 vezes mais com a sua marcenaria. Esse é o objetivo dessas lives e seja muito bem-vindo você que está assistindo aí, que hoje nós vamos ter um convidado. A gente vai conversar aí com o nosso amigo Alisson, que ele já está aí na live. Vamos ver se ele vai conseguir entrar aí. Vou mandar aqui o convite para ele. Sobre ele. E vamos responder dúvidas, traçar estratégias e vamos melhorar aí nossa produção e lucrar mais com isso. Vamos ver aí. Alisson, boa E tarde, aí, boa cara. tarde, Seja tudo muito bem? bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite aí. Legal. Obrigado eu. E aí, Alisson, fala um pouquinho mais aí sobre você, só para eu te conhecer, o pessoal te conhecer, de onde que você está falando, quanto tempo você trabalha com marcenaria? Eu sou de Prudentópolis, Paraná. Fica uns 300 quilômetros de Curitiba, capital aqui do Paraná. E eu trabalho há 11 anos 11 nessa área anos, já de tá um marcenaria. tempão. 11 anos já. Uhum, deu para aprender muita coisa. Dá, cara. Bom, que legal. Então, seja muito Sim, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Também tem outros marceneiros entrando aí, live, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para falar, mande aí que a gente vai comentando, beleza? Tá dando retorno o teu áudio, Alisson. Não sei se você está escutando por um outro lugar. Eu tô me... é, cara, Deixa eu ver. aqui tá normal para mim. Oi? Deixa eu ver. Deu, agora parou, acho. Não, Dá para eu consigo me escutar escutar. Não agora? sei se tem alguma coisa saindo. Oi, som, E agora? testando. Eu consigo estar, mas não está atrapalhando. Se atrapalhar, a gente muda, mas está tranquilo. Então vamos Hum, lá, Alisson. Vamos lá. O que está acontecendo aí na tua beleza. marcenaria, na tua produção? Que a gente pode, que eu posso te ajudar, eu posso resolver alguma coisa para a gente melhorar essa sua ter mais lucro aí na sua marcenaria. Cara, eu tenho algumas Manda aí. perguntas prontas aqui e eu sigo você há um tempo aí, te acompanho. O método que você tem no seu curso, na sua mentoria, que é produzir 2 vezes Isso. mais, certo? Aí eu queria que você falasse um pouco como que você organiza a tua marcenaria para produzir Sim. 2 vezes mais, sabe? Ótimo. Bom, como aqui a gente foca bastante nessa questão de lucro e produção, a gente sempre, antes no passado, a minha empresa, ela não tinha essa organização para receber mais produção. Então, a gente sempre achou que a gente não podia fazer mais isso. A gente sempre ficou limitado a isso. Porque o que a gente fica preocupado, né, Alisson? Em você vender o móvel, Sim. você produzir ele e você, dentro da tua produção, conseguir fazer num tempo hábil para você poder entregar isso. Então, como é que eu ia fazer para que a minha produção se organizasse para eu poder aumentar ela, sendo que trabalhava apenas eu e meu pai aqui dentro da marcenaria, não queria contratar mais funcionários. Então, nesse momento, a gente começou a, a ganhar mais valor na minha, no meu móvel, eu comecei a agregar valor a ele no meu orçamento, porque aí eu não precisava correr tanto atrás de venda e pegar mais móveis. Sabe aquela ideia? Em vez de eu vender 2 móveis a R$ 1.000, eu comecei a vender um móvel a R$ 2.000. Eu comecei a aumentar esse valor. Então eu comecei a pegar menos serviço para eu poder conseguir entregar ele. E quando eu pego menos isso, eu não só aumento a minha produção, eu aumento o valor do meu lucro. Só que só aumentando o valor dele, eu ia ainda continuar com um valor de venda baixo. Então, eu tenho que automaticamente aumentar a minha produção. Então, em vez de eu pegar só um, eu teria que pegar no mínimo mais um móvel para eu então aumentar o lucro e a produção e aí chegar nos R$ 4.000, que aí eu ia ter mais lucro e mais produção. Então, o que eu fiz com essa história dentro da minha marcenaria? Eu comecei a organizar melhor os prazos que eu dava para meus clientes, o tempo de entrega, eu comecei a calcular esse prazo. Antes eu tinha que saber se o prazo que eu estava dando para ele, 30 dias, eu ia conseguir pegar esse móvel e entregar. Eu comecei a utilizar
a terceirização de cortes e fitagem, usinagem ao meu favor. Ou seja, eu produzia aqui dentro da minha marcenaria e, ao mesmo tempo, eu estava utilizando a terceirização para poder fazer isso ao mesmo tempo. Eu não faço tudo dentro da minha marcenaria, entendeu? Então, eu comecei a utilizar essas duas Entendi. ao mesmo tempo para eu poder conseguir aumentar a minha... Ficou claro o que eu queria passar? Então, toda vez... Certo. Aham. Deixa Sim, eu resumir aqui para tu entender. Então, toda vez que eu penso em aumentar a minha produção, eu sempre pensava assim, qual que era o prazo de entrega que eu estava dando para o meu cliente? 30 dias para um móvel. Se eu pegar 2 móveis, eu não consigo entregar em 30 dias. Eu tinha que dar pelo menos 60 dias. Só que quando eu comecei a utilizar a organização da minha empresa e a terceirização, isso aqui cairia pela metade. Porque eu ia fazer o móvel da terceirização. Eu estava fazendo da minha empresa. Então, eu conseguia terceirizar todos os cortes e em 15 dias eu conseguiria entregar um móvel e nos outros 15 dias o outro móvel. Ou, nos piores dos casos, eu poderia dar um prazo para ele de 45 dias e aí eu conseguiria terceirizar e produzir dentro da minha empresa nos outros 15 dias. Eu não precisava dar 60 dias. Então, eu comecei a aumentar minha produção, não dando um prazo maior, ou pegando mais vendas, ou só terceirizando, que muita gente faz isso, né? Terceiriza tudo, monta e coloca na casa do cliente. sim. Eu organizei os prazos que eu levava para produzir esse móvel, alinhados com aquilo que eu já estava produzindo. Porque se eu for lá pegar e terceirizar, eu terceirizo toda a minha produção, mando tudo para fora, só vem as peças do monto. Só que eu continuo utilizando a minha marcenaria. Eu não só pego terceirizado. Então, quando eu estou produzindo aqui, tranquilo, tudo de boa, tem a outra terceirizada lá produzindo uma cozinha inteira, ou uma casa inteira. Aí, quando eu termino de entregar o móvel que eu estou produzindo aqui, eu já vou direto para a terceirizada. E eu só monto aqueles móveis. Só que enquanto eu já estou montando a terceirizada já está fazendo um outro móvel. Eu não fico parado, entendeu? Enquanto eu volto para minha marcenaria, aí a terceira está Sim. produzindo, eu volto para minha marcenaria produzir. É uma bola de neve, eu vou sempre fazendo uma produção intercalada. Então, Um vai oi? sobressaindo o outro. Um vai sempre Isso. sobressaindo o outro daí, no caso. Então, quando eu termino um, o outro está sendo produzido Entendi. lá. Só que daí, quando eu termino o da terceirização, eu volto para minha marcenaria. E assim eu vou levando ela. Então, eu consegui gerenciar os meus orçamentos, os meus estoques, a minha produção alinhada com o que seria o meu funcionário, mas na verdade meu pai, para nós poder fazer essa produção intercalada. Porque o que pode surgir de problema se você não controlar bem essa questão da organização, Alisson? Quando você está lá produzindo na sua marcenaria, você está aqui na marcenaria e você produz um móvel. Aí você manda para a terceirizada mais um móvel. E aí quando você está lá para produzir esse móvel aqui, as peças da terceirizada chegam na marcenaria. E aí elas ficam paradas, né? Aí não adianta nada. Não adiantou, você não dobrou a produção. Uhum. Você tem que fazer com que essas peças cheguem no tempo certo e na hora certa para poder entregar os móveis que você fez na marcenaria e já entregar os móveis da terceirizada num tempo que seja ou que você sabe que seria bom para você. E como é que você sabe que é esse tempo que vai conseguir um entre outro? Só você sabe, porque você vai quanto você leva para montar um móvel, uma gaveta, quanto você leva para instalar um gabinete de cozinha. Aí você mensura esse tempo e aí quando você conseguir mensurar ele, você consegue agregar terceirização e agregar mais outros móveis na terceirização. Aí você vai conseguir fazer o ciclo da terceirização e da montagem da tua marcenaria. Deu para entender ou ficou muito... É, Ótimo. Deu, entendi, sim. Eu até já estava estudando a parte de terceirização e tal, e vi que isso pode agregar muito valor no trabalho da gente e adiantar bastante coisa, né? dá bastante. Tu falou que é de Prudentópolis. Sim, Prudentópolis. A gente Prudentópolis, tava, isso. tem um aluno nosso que ele era de Rio Grande do Sul e ele tava ele não também não tinha especialização
ele já tinha visto alguma coisa e tal, mas só que não tinha na cidade dele. Porque ele achava que era muito longe. Não sei se por dentro da polícia tem alguma coisa de ação, de empresa. E ele conseguiu, né? Tem? É, então, então, aqui na minha cidade não tem, mas tem Ah, próximo, acho que é uns 90 km tranquilo. daqui. Ele conseguiu 120 quilômetros de uma empresa. E ficou super acessível para ele. A nossa aqui, a gente precisava de uma empresa a 170 quilômetros Sim, daqui da minha... E a gente conseguiu fazer tudo isso bem feito. Só que entra aquele ponto, né? Você agregar a terceirização à tua produção. Porque você trabalha sozinho, tu falou, né? sim, Para mim, que trabalha dentro de uma empresa, né? Você vai ter que fazer sim, o aham, plano de corte do móvel que você vai cortar aqui e o plano de corte da empresa que você vai mandar terceirizar. Então, você tem que organizar a sua atendimento aos clientes, se caso você fizer isso, os orçamentos que você faz, o tempo da sua produção, para você poder colocar nesses prazos para você não se perder. Porque aqui produzindo dentro da sua marcenaria, sim, pô, tá legal, tá produzindo, aí chega todas as peças terceirizadas. Então, terminei essa aqui e agora o que eu faço? Aí sai correndo, terminar, se atrapalha, ou acaba se matando de trabalhar mais do que devido, e aquela da terceirizada não dá o lucro. Aí atrasa a da terceirizada, porque eles estão em atraso. Ó, o Naldo falou que o áudio está meio estranho, cortando um pouco as palavras. Eu acho que está dando esse retorno mesmo. Será que não está com o áudio do celular ligado? eu vou desconectar meu fone, eu acho que Pode talvez ser, fique talvez melhor seja dele. alguma coisa que do teu fone aí. Eu acho Oi, que tá me deu escutando? O boa som agora. melhorou? Ô, Adriano, Naldos. Adriano, deu certo? Acho que melhorou, né? Agora, Eu eu acho que acho que ficou bom, tava acho que era meu no fone que retorno tava que eu voltando escutei o que tava áudio. dando. Tava realmente ruim. Então, deu uma melhorada. Obrigado, pessoal, pelo retorno aí. Então, retornando aqui, como é que eu estava falando? Da usar a terceirização ao seu favor, né? Então, não dá para a gente sair metendo o louco, como eu sempre falo, né? Que... Ui, como é que tá aparecendo aqui um monte de coisa aqui? Não dá para a gente meter o louco para fazer a terceirização sem controle. Meu Deus do céu. Mas a gente Sim, consegue utilizar ela tranquilamente. Tá, deixa eu certo. só me arrumar aqui, que agora escutou. Beleza, melhorou. Obrigado, pessoal. Então, Alisson, deu para entender essa parte de você conseguir agregar terceirização com o aumento da produção? Sim, você consegue pegar uma demanda maior de trabalho, projetos, e sem você aumentar as tuas horas de trabalho, Isso, né? essa é a base. Isso é um dos pontos, né? Um dos pilares, quando você consegue agregar ela para você utilizar isso ao seu favor. Porque daí você consegue pegar aquela demanda de clientes um pouco maior, quando você consegue ter a tua marcenaria organizada, aí você, opa, então agora eu estou tendo tempo de sobra para eu poder fazer isso. Então agora eu consigo pegar mais um móvel para poder agregar minha produção. Só que eu sempre aciono esse alerta para os marceneiros para não pegar e utilizar ela descontroladamente. É como se, por exemplo, como é que eu posso comparar? Por exemplo, a Coca-Cola, né? Eles não fazem tudo dentro da empresa deles, na é verdade. Eles produzem o líquido, mas o vidro, a Sim, garrafinha, onde eles produzem a garrafinha? Eles mandam provavelmente uma empresa de vidro produzir tudo aquilo. Mas eles produzem a quantidade necessária que eles sabem que vão vender. Se as vendas estão melhorando, eles produzem mais. Se está diminuindo, eles produzem menos. A mesma coisa nós. Eu não mando terceirizar todos os dias ou toda semana. Eu fiquei meses sem usar terceirização aqui na minha empresa, porque eu não precisei dela. E o meu lucro não baixou por causa disso. Na verdade, pelo contrário. Então, não é a sim, quantidade de vendas que você faz, a quantidade de móveis que você produz, que vai estar ligado diretamente ao lucro da sua empresa. Ele vai te ajudar quando a demanda estiver bem alta, né? Já imaginou você vir aí 10 clientes procurando, querendo realmente fechar móveis. Aí você simplesmente, não vou topar, eu tô de boa. Eu tô com 2, 3 móveis, eu vou recusar os outros 7 clientes. Pô, cara, não pode fazer isso, não pode jogar fora cliente, né? Ainda mais os caras que estão fechar. Aí essa sim, oportunidade de você pegar, você vai ter que recusar porque você não tem demanda, você não consegue fazer isso na sua marcenaria. Aí você pode utilizar a terceirização, você pega mais uns clientes porque você vai conseguir entregar isso, e aí você consegue aumentar a produção. Faz sentido isso? Legal. certo, entendi bem.
Outra pergunta é como que você faz a tua gestão na marcenaria e como que isso influencia na tua produção? Como que faz o aumento de produção na organização da Falhou a primeira gestão? palavra, projeção, tu falou? É, no caso, é como que é feito a tua gestão? Como que isso influencia é, na tua produção? Como que você faz aumentar 2 vezes mais a tua produção, organizando a parte Ótimo, de boa gestão? pergunta. Vamos lá, como é que eu faço a minha gestão da empresa? Ela se baseia principalmente por várias etapas, essa gestão. Ela começa pelo escritório, eu organizo primeiro meu escritório, que eu tenho que fazer. Esse escritório que eu falo, ele não precisa ser o escritório físico, você tem um local. Ele pode ser o teu escritório virtual. E ele está envolvido em atendimentos ao cliente, que é essa primeira parte, atender o cliente, desde quando ele liga para você para tirar uma medida, essa já começa a base. Então, eu gerencio o escritório com atendimento ao cliente, o orçamento, o projeto. Outra coisa que eu faço também dentro do escritório, que eu organizo muito bem, os contratos. E depois que eu passo do escritório, eu gerencio a minha produção. E isso eu falo de gerenciar, organizar tanto a parte de materiais, dos materiais que vai lá dentro, ou seja, chapa, fita, o estoque, né? Todo o estoque de material e principalmente organizar as ferramentas e máquinas. Eu sou muito chato, particularmente com organização de espaço. O espaço físico, cara, isso aqui parece ser besteira, isso aqui. Mas só que se você não tá com o teu espaço físico organizado, onde você sabe as coisas onde estão, pega muito no pé disso aqui de gestão. Porque quando você não sabe onde estão as coisas, você se perde ali dentro. Então eu pego muito no pé disso aqui. E depois da produção eu faço. Tá para ver ainda no quadro aqui? A entrega. A entrega. Dá, sim. Aí depois da entrega é simplesmente você organizar o prazo, né, que você dá para o seu cliente, prazo, e você pegar nesse prazo. Tipo, se você prometeu os 30 dias, você prometeu esses dias, você entregou nesses dias. Deixa eu separar aqui. Ó, são 3 pilares básicos para você entender, para quem está me assistindo, como que eu faço bem essa gestão. Como seria montar 10 imóveis? Depois eu vou responder a pergunta do Jonatas ali, que ele mandou. Quando você pega o escritório, Alisson, você separa muito bem os clientes que você está recebendo, que eles estão te ligando. Você faz uma boa organização de telefones, informações desses clientes. Quando você vai fazer esse atendimento, você pega todas as informações possíveis para você fazer o atendimento rápido. Seja ele para você tirar a medida ou para fazer um projeto. Aí você consegue pegar e fazer um orçamento desse cliente. Você faz um orçamento rápido, faz anotações e deixa salvo esses orçamentos, seja em caderno, seja em planilhas, para você sempre ter uma base deles. Você faça projetos, use projetos 3D ou em mãos, projetos para apresentar para esses clientes. Quando você tem todas essas informações salvas, você tem o projeto, você tem o orçamento e você fez um bom atendimento desse cliente, quando você for fechar com esse cliente, você tem um contrato. E todas as informações que você pegou com ele, desde o atendimento, se ele quer fazer uma portinha, se ele quer fazer uma basculante, se ele quer fazer uma lixeira embutida, uma LED, vai estar dentro desse contrato. O contrato vai ser a base para você organizar muito bem daqui para baixo. Porque daí você vai conseguir ter todas as informações sem erros. E se você conseguir fechar esse cliente, fazer a entrega desse imóvel, você não vai ter nenhum problema porque está tudo no contrato. Então, quando eu consigo fazer tudo isso aqui muito bem feito, e, por exemplo, um atendimento ao cliente, você definiu um dia e um horário para você sempre fazer atendimentos ao cliente. Eu sempre falo muito isso aqui nas minhas lives, não sei se você já assistiu alguma delas, mas, por exemplo, qual é o dia que você tira para fazer o atendimento ao cliente? Por exemplo, aqui nós fazemos na quinta-feira, então só na quinta-feira que a gente vai atender clientes. Eu não vou sair na segunda-feira, eu tô lá cortando chapa, o meu cliente manda mensagem, você vem aqui fazer uma medida. Não. Eu vou atender ele só na quinta-feira eu vou. Pode ser? Beleza. Eu vou lá só num dia específico. Então, é assim que eu organizo, é assim que eu gerencio bem a parte do meu escritório para eu poder focar na minha produção. Porque se você está o
tempo todo saindo da tua marcenaria, você perde o foco do corte ou você perde tempo atendendo o cliente que você nem sabe que você vai fechar, na é verdade? Aí você vai perder tempo lá com o Sim. cliente que não quer. Então, se eu perder pelo menos um dia, eu perco na quinta-feira. Saio 7 horas da manhã, saio o dia inteiro atendendo o cliente, perco só um dia. Agora, se eu saio na segunda-feira de manhã, perco a manhã inteira para ter um ou dois clientes. Ah, beleza. Aí saiu segunda-feira, à tarde eu corto. Ou trabalho na marcenaria. Aí terça-feira ligam de novo. Aí perco mais um meio-dia. Aí na quarta-feira ligam de novo. Aí nessas saídas que eu vou e volto, às vezes eu perco 2 dias com clientes que não querem me atender. Agora, quando eu defino um dia para atender esses clientes, um dia para passar os orçamentos, um dia para apresentar os projetos, ou meio-dia, porque você não tira um dia inteiro para apresentar um projeto, né? Às vezes no meio-dia você tem 4 clientes, né? Sim. Então, quando eu consigo definir um dia específico para fazer toda essa parte do escritório, eu mato uns 3, 4 clientes numa cajada só, consigo apresentar os projetos, fechar com eles, e aí eu foco todos os outros dias para minha produção. Quando eu consigo gerenciar isso, eu não perco tempo, que é o nosso bem mais caro hoje dentro da marcenaria, né? Perder tempo fazendo orçamento aí, ou fazendo orçamento 10, 11 horas da noite, aí passa pro cliente e não fecha. Pô, que saco! Já aconteceu isso? Você tá lá atendendo o cliente, foi correr um monte atrás, mudou o projeto, mudou o orçamento, não fechou. Fechou lá com o concorrente. Nossa, é complicado, né? Outra coisa também, a parte de projeto, é você mesmo que faz ou você terceiriza As essa duas parte coisas. também? A gente faz alguma coisa de projeto, projetos menores, projetos mais rápidos, né? A gente faz. Mas a gente tem um projetista externo, sim, que a gente Uhum. terceiriza com ele, faz todos os projetos maiores, principalmente. Quando a gente tem muito projeto, também utiliza ele. Mas a gente tanto faz. A gente faz porque a gente fez curso. Eu sou técnico em design interiores, né? O meu irmão que trabalha dentro da marcenaria também. É técnico em design interiores. A gente usa o Promob. Só que a gente preferiu terceirizar para agilizar essa parte, né? Quando a gente tem algum projeto maior, a gente fez uma negociação com ele de valores, então os projetos a gente utiliza fora. Agora, quando tem pouco projeto, ou não precisa fazer alguma coisa muito grande, a gente mesmo faz algum projeto pequeno. Às vezes um cliente vê um balcãozinho, um banheirinho, aí a gente faz. Aí a gente apresenta esse projeto, né? Mas a gente sempre, tanto que é uma das coisas que a gente fala, o nosso diferencial, projeto. A gente apresenta para todo cliente que vem aqui na minha marcenaria, a gente faz um projeto. Ah, mas eu só quero um cantinho lá, né? Dependendo do móvel, né? Ah, é só uma prateleirinha e tal. A gente faz o desenho lá no 3D, lá no Promob e apresenta para ele. Ah, é isso aqui que você quer? A gente faz isso para todo cliente. Porque agiliza bastante o meu processo de produção, porque eu visualizo aquilo, não tem erros na produção, e o meu cliente não reclama. Ah, mas eu queria ele desse jeito. Pô, mas tu não viu o desenho? Tá aqui ó, o desenho que eu te mostrei, você assinou o desenho, é fácil eles assinarem o projeto impresso, evita um erro pra caramba. Agiliza muito a produção. Era Sim, mais ou menos isso? Ah, que mais? era isso aí. Ainda sobre a Deixa eu. produção, só para terminar essa parte aqui, Alisson, a questão da produção é a mesma coisa que o escritório. Eu defino os materiais que eu vou deixar em estoque, eu deixo esses materiais dentro da minha empresa, eu também organizo muito bem o meu espaço. Como trabalha só nós aqui, e às vezes a briga é maior, porque é família, então eu sempre pego no pé deles quando eu estou trabalhando. Às vezes eu falo para eles pegar no meu pé para deixar as ferramentas no lugar onde que eu encontrou. Ah, a gente fez um armário só para ferramentas, com porta fechada ali. O estoque dos materiais a gente deixa com chave, para que, se caso. É até interessante para os questão de ter funcionário, não de você não confiar neles, ou de outras pessoas ali dentro, mas de você ter controle. Porque se você vai e eu pego 5 Sim, corrediças, aí vai lá meu pai pega 5 corrediças, vem um funcionário pega 5 corrediças. Quando você vai ver lá, cadê as corrediças? Ninguém sabe onde que foi, ninguém sabe quem pegou, ninguém sabe quando acabou, aí tem que sair correndo atrás de material que faltou. Aí nessa sair atrás de material, é a mesma coisa lá de correr atrás de cliente. Vai atrás de 5 lá no centro da cidade. Putz, aí vai meia hora para ir lá buscar, volta, paga caro. Em vez de eu ter comprado uma caixa com maior quantidade, tem que sair correndo atrás de material. Então, para não faltar material, eu deixo muito bem organizada a minha produção e aí eu consigo entregar os meus projetos no prazo, né? Porque aí não atrasa, né? Porque o atraso das entregas, ela não está aqui na entrega. Ela começa daqui. Quando você começa a atrasar ou demorar para você fazer projetos de outros clientes, enquanto você já tem um fechado, tu tem que parar aquele lá para fazer orçamento. Tem que parar aquele projeto que está executando para fazer um projeto. Você tem que parar o projeto que está fazendo do outro para você comprar material. E quando você para esse aqui,
aí começa a atrasar esse prazo. E aí você tem que dar mais prazo para outro cliente, e aí você não consegue aumentar a produção, você não consegue ter mais lucro, por causa que você está perdendo tempo nesses outros processos aqui, daqui para do escritório para produção. É pequenos ajustes, às vezes, né, Alisson? Até que o marceneiro que está me assistindo, é um pequeno parafuso. Não é um parafuso gigante que você para apertar que não tem cliente. É uma pequena coisa. Só que quando você dá essa apertada, cara, a gente sentiu muito essa diferença. E isso mudou na pandemia para nós, tá? Foi ali depois de 2020 para 2021, que a gente estava com muito serviço, muita gente ligando para nós. A gente saía que nem doido atrás de cliente, correndo de carro para cima e para baixo. Meu pai tinha comprado um carro ali, o zero, em 3 meses, quase ele tinha feito 20 mil quilômetros rodando dentro da cidade, atrás de cliente. Cara, isso é um absurdo, correndo dentro da cidade. E a gente perdia muito tempo. A gente falou, não, cara, não pode fazer isso, não pode ficar nessa loucura e atrás de cliente que não fechava, jogando dinheiro fora na gasolina mesmo. Aí foi que a gente definiu os dias para a gente poder fazer essas coisas. Um dia para atender cliente, um dia para passar orçamento, um dia para chamar o cliente para vir ver o projeto aqui dentro da marcenaria. E aí a gente conseguiu alinhar e começou a crescer e melhorar a nossa marcenaria. E estamos há 3 anos sem precisar contratar nenhum funcionário dentro da nossa empresa, né? Que a gente já teve mais de 5 funcionários aqui dentro. Então, ajudou e funcionou bastante. A respeito da terceirização, é viável também você terceirizar e já mandar diretamente para o cliente? É um tabu para os marceneiros. Tem muita gente assistindo aqui, se eu disser que não, é ruim. Tem gente, não, mas eu faço isso, é bom. Tem gente que não, é melhor na marcenaria, é ruim. É uma questão muito pessoal. E no meu ponto de vista pessoal, eu prefiro montar na minha marcenaria, porque eu tenho espaço na minha marcenaria, eu tenho um galpão bem grande, ele tem um espaço bom, e para mim é mais fácil fazer isso aqui, porque eu tenho as ferramentas. Então, se eu estou montando ele aqui e deixo ele prontinho, eu vou lá, eu consigo instalar e deixar bonitinho. Agora, tem gente que diz que se montar na marcenaria, desmontar e montar lá é perca de tempo, por causa que você está montando um aqui, depois remontar lá, você está montando 2 vezes, perde tempo. Eu não vejo como perca de tempo, eu vejo como agilizador de tempo. Porque eu vejo se está tudo ok, se está tudo certinho, se está com alguma falha, alguma coisa, eu deixo tudo bonitinho. E ele já vai pronto praticamente, né? Então, os balcões de cozinha, por exemplo, eu deixo tudo pronto, só encaixo lá, faço buracos de serra-copa, etc. E bala. Eu não demoro mais de um dia para montar um móvel na casa do cliente. Agora, se você leva todas as peças só cortadas e faz furar tudo lá, montar tudo lá, você vai ter que ter a tua bancada, vai ter que ter todas as tuas ferramentas, vai ter que furar tudo lá. O tempo que você ia levar para montar na marcenaria, você vai levar na casa do cliente. E agrega isso ao teu cliente feliz da vida, vendo você fazendo pó lá, furando tudo, fazendo barulheira, 2, 3 dias lá. Vê se ele vai gostar. Não tem aquele cliente que fica lá com as mãozinhas atrás das costas, assim, olhando o buraquinho aí, vai ficar assim? Pô, mas não vai ter o acabamento lá? Não, calma, eu tô montando ainda. E tem gente que fica assim o tempo todo. Às vezes ele não gosta, né? De ver aquela bagunça. Então e quanto mais tempo você fica lá, mais ele fica irritado, ou mais ansioso ele fica. Então eu sou da ideia do faz tudo que der para fazer na marcenaria e leva lá na casa do cliente e fica no menos tempo possível. Se ficar lá um dia montando, vai, monta, volta, traz as ferramentas e acabou. Né? Porque a marcenaria é a tua casa, é o teu local. Se der algum errinho, algum probleminha, tu faz pó na marcenaria, tu refaz uma peça na marcenaria. Agora, tá lá na casa do cliente, às vezes é longe da empresa. Para voltar para fazer, vai ter que fazer gambiarra. E aí essa gambiarra que demora. Aí tem que cortar, furar, puxar daqui, dali, puxa, daí dá trampo. Às vezes demora mais a montagem, atrasa. Aí o teu cliente vê você fazendo um monte de gambiarra lá, já fica meio suspeito. Então por isso que eu sou eu sou da ideia de montar na empresa. Eu gosto de fazer mais isso. Já tentei montar na casa do cliente, porque eu sei, eu já testei. Tudo que eu falo porque eu testei. Não gostei, então eu prefiro fazer assim, justamente porque eu tenho espaço. Né? Agora tem gente que não tem espaço, né? Às vezes tem só uma garagem, né? Ou às vezes um galpão pequeno. Então tem que montar na casa do cliente. Aí não tem o que fazer também, né? Não posso forçar o marceneiro a fazer isso, né? Deu uma ideia, Alisson? Deu sim. Você quer responder o comentário do... Deixa eu ver lá. O Danilo Planejados disse que tô aqui na marcenaria, parei para ver suas dicas, irmãos. Boa noite. Show, cara. Obrigado por nos acompanhar aí. Qual seria o brief do cliente ideal? Brief seria o debrief, né? Cara, eu acho que não existe cliente ideal, sabe? Eu sou muito
eu sou muito raiz nessa parte de achar o cliente ideal, porque tem gente que, sei lá, é como se fosse um supermercado. Tem um cliente ideal lá do supermercado? O supermercado ele não quer um cliente ideal, ele quer qualquer um que esteja com fome. Ele quer o cara que dê dinheiro para ele comprando a comida. Ele não quer só o cara que compra pizza ou o cara que compra o arroz. Ele tá lá desde o cara que vai lá comprar uma cervejinha, desde que vai comprar lá uma grade de cerveja para a galera toda. Então, nós estamos atrás do cliente desde que ele queira fazer o móvel. O cliente ideal para mim é aquele que fecha o móvel. Tem o cliente chato e tem o cliente gente boa. Agora, o cliente ideal já é mais difícil. Porque você tem que definir qual que é a sua marcenaria e qual é o seu ideal que você quer. Se você faz só balcãozinho de escritório, ou se você usa um MDF ou MDP, ou um aglomerado, como aquelas móveis de loja. Se você só faz um móvel simples, esse vai ser o teu cliente ideal. Agora, se você faz móveis de alto padrão, com um monte de coisa embutida, com aquelas corrediças mais caras ou aquelas basculantes diferenciadas, que você oferece algo a mais diferenciado para o teu cliente, aquele ali vai ser o teu cliente ideal. Então, você vai ter que traçar qual é o seu cliente ideal. É o que os marqueteiros usam hoje de avatar. Você tem que definir qual que é o teu cliente. Ah, o meu cliente é de alto padrão, ele mora em condomínio de luxo fechado. Agora o meu cliente não, o meu cliente ele é trabalhador, ele vai fazer parcelado, ele gosta de um móvel lá para deixar bonitinha a casa, está anos guardando dinheiro. Não vai ser aquele que vai chegar e pagar à vista na mascada, mas ele vai fechar o móvel. Então a gente tem que nivelar qual é o cliente que eu quero, que a minha marcenaria entrega, né? É totalmente diferente. Tem marcenarias aqui na minha região, Balneário Camboriú, que eles fazem apartamentos lá pro Neymar ali, aqueles apartamentos lá gigantesco lá, 80 mil reais uma cozinha. E o meu móvel é tão de boa qualidade quanto o deles. Mas só que o que eles estão entregando, o que eles estão fazendo de propaganda e parceria para chegar naqueles caras, é o cliente ideal deles. Então eles estão gastando uma grana em cima. Já eu não estou gastando nada, né? Eu só estou aqui na minha, de boa, faço minha propagandinha e vejo meus clientes. É diferente, né? Mais ou menos isso, né, Alisson? Tu Sim. concorda? Sim, exatamente. Você tem o teu nicho de cliente para o teu estilo de vida, né? Teu estilo Isso, de pro teu trabalho, estilo no de caso. trabalho. E é diferente de a gente criar um preconceito para aquele cliente. Ah, olha lá aquela casinha lá sem reboco lá, que imagina que ele vai fechar os móveis. Não. Eu vou lá, se ele quer pagar o meu móvel, ó, é 30 mil a cozinha. Às vezes o cara tem dinheiro para pagar o móvel, mas não tem para fazer Exato. o reboco da casa. Ele quer o móvel, não quer o reboco. E eu vou ficar ligando para ele, né? Uhum. Ele Exatamente. também perguntou, e como seria para montar os 10 móveis de a capacidade de ninguém é 4, capacidade de produção? Se a capacidade... eu não entendi a pergunta, mas eu acho que como é que seria montar 10 móveis se a capacidade de produção é 4? É, é uma coisa você aumentar a produção e você não ter condições de aumentar essa produção. É como a gente estava comentando ali no começo, né, Alisson? Você tem que aumentar a produção consciente. Sim. Você não vai aumentar a produção vou até apagar isso aqui, de 4 para 10, sendo que você não tem condição de entregar isso. Ela tem que ser um aumento de produção consciente. Se você produz uma cozinha para 30 dias, você vai conseguir aumentar a produção com mais uma para 30 dias, no máximo para 35, 40 dias. Você vai conseguir aumentar sem dar um prazo longo. Se você fizer com 2 funcionários, pô, tem 2 funcionários, eles fazem 2 cozinhas em 30 dias, legal. Agora, se você fazer isso usando a terceirização, você vai utilizar no mesmo tempo ou em pouco tempo. Você não vai pegar mais 2 cozinhas aqui e aí você vai ter que dar um prazo de quantos? De 60 dias, né? Você não consegue fazer isso em menos tempo. Agora, quando você utiliza a terceirização, você consegue fazer isso aqui em no máximo 35, 40 dias. Não precisa dar um prazo absurdo para o seu cliente. Então, você consegue agregar a terceirização com o que você tem de funcionário, você não precisa contratar mais gente e você consegue entregar esses móveis. Agora, você triplicar, quadriplicar e fazer isso aqui tudo em 30 dias, aí já se torna até impossível. Né? A gente não consegue pegar 10 clientes numa produção de 4 e tentar enxutar isso em 30 dias. E também não adianta pegar os 10 clientes e entregar em 7 meses. Eles também não vão querer e nós vamos perder dinheiro. Então a gente tem que pegar o quanto nós podemos e agregar a terceirização para dobrar ela pelo que a gente está fazendo. Né? Tanto por isso que eu falo, é você aumentar a produção e lucrar 2 vezes mais.
Eu não estou prometendo aqui 20 vezes mais, né? Que eu, às vezes é um absurdo, né? É porque eu consegui fazer 2 vezes mais. Se alguém conseguir fazer 5, 6 vezes mais, em tão pouco tempo, parabéns, né? Agora, sem contratar mais funcionários, sem contratar mais, comprar mais máquina, o cara é o super-homem, é uma máquina, né, de montar móveis, né? Porque a gente tem que lembrar que nós somos humanos, a gente tem a nossa limitação física, né? Eu não consigo aumentar minha produção aqui sozinho. Então eu tenho que ter essa ajuda externa, mas só que com agilizando o meu atendimento, não perdendo tempo com essas coisas, não perdendo tempo com erros e utilizando a terceirização a meu favor, opa, aí eu consigo diminuir o meu tempo e fazendo mais um móvel no meu mês. Aí eu consigo pegar esse móvel a mais, né? Não preciso pegar 5 móveis a mais. Eu posso dar mais prazo para os outros clientes. Não preciso perder a venda, mas eu posso dar mais prazos e continuar utilizando essa produção na minha empresa. Boa noite, Vitor, Fabrício e Terezinhas. Seja muito bem-vindo. Estamos conversando com o Alisson, para quem entrou agora aí, o Alisson de Prudentópolis, no Paraná, marceneiro, 11 anos aí, mandou umas perguntas muito boas. O Naldo mandou, eu uso uma situação mista na montagem. Peças de tamanho médio, monto na oficina. Peças grandes, direto no cliente. Também é uma boa opção. É a opção de cada marceneiro. Cada um tem o seu gosto. Às vezes tem uma peça muito grande, não dá para montar. Tipo, tem roupeiro aí que é umas tábuas gigantescas. Monta lá na hora. Tem alguns que são mais fáceis, né? É uma questão de gosto, uma questão de cada um. Mas é o que eu reforço. Não é o jeito de você montar. Não é como você monta o móvel. Não é como você utiliza a montagem que vai você fazer aumentar a produção e lucro da sua empresa. É como você organiza isso aqui dentro da sua empresa. Que você pode montar aí uma cozinha em 2 horas. Mas se você perder um dia inteiro atendendo um cliente e fazendo orçamento e errando nisso, não adianta nada você montar rápido. Na verdade, jogou tudo fora aquele tempo que você produziu. Então, é a melhor coisa que existe. É você ter uma empresa muito bem organizada e uma gestão muito boa. Assim como eu te passei ali, aquelas gestões de escritório, de produção e aí você poder entregar no prazo, cara, vai funcionar super muito bem. Fui funcionário de vocês aí em 2011. Quem que é? Ô, louco! Fabrício! Ô, louco! Olha aí, ó. Olha aí, Alisson. Um funcionário meu aí, ó, me achou aqui, é lá do Piauí. Rapaz, seja muito bem-vindo me acompanhando aí, que legal. Foi um dos funcionários nossos aqui, ó. Quando a gente trabalhava chegou a trabalhar em 5 dentro da empresa. Trabalhou com nós aí, seja muito bem-vindo, obrigado por acompanhar. E aí, Alisson, tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, alguma indagação para nós conversar aí? Cara, em relação à pergunta, seria aquelas mesmo que eu fiz, e eu entendi bem a tua analogia de pensamento. E concordo também que não adianta você querer abraçar Deus e o mundo se você não tem organização dentro do teu espaço ali dentro, né? Tanto questão de gestão, ferramentas, o teu espaço de trabalho ali mesmo, de produção, e tanto na casa do cliente, você chegar, se organizar bem, ou montar aquilo, não chegar e querer montar tudo de uma vez só e só atrasar tudo, isso né? mesmo, essa ideia. Que bom que deu pra gente entrar numa linha de raciocínio muito boa, que você conseguiu entender, porque a marcenaria, falei isso na entrevista que eu fiz, na conversa que eu tive com o Adriano, que está assistindo aqui, com o Tato, que a gente conversou semana passada. Quando a gente assume a marcenaria, quando a gente é dono de um negócio, não é só a gente estar ali produzindo, cortando chapa. Isso aí é muito fácil, qualquer marceneiro faz. Agora, o dono de marcenaria, o dono do seu negócio, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é administrar ele e ele estar fluindo muito bem, que é a pior das partes. A gente tá todos os processos fluindo muito bem, toda a produção fluindo muito bem e pior, ter lucro nisso tudo. E às vezes sozinho, né? Não tem ninguém atrás de nós, é nós que é lá o cara que vai atender, é nós o cara que faz projeto, é nós que corta, é nós que monta. É uma batalha ser marceneiro. E eu vejo que vou reforçar os marceneiros, nossa classe de trabalho é muito trabalhadora, muito batalhadora. E você tá de parabéns aí, cara, por estar aí desde 11 anos trabalhando com marcenaria, tanto no seu negócio agora, tocando aí o seu cantinho aí dentro daquela marcenaria, né, que você falou, porque é promissor. Nós temos bastante ramo para o nosso negócio e é uma das poucas profissões que vão perdurar nos próximos anos, porque ninguém mais quer trabalhar com isso aí, né? Sim, e detalhe ainda eu sou formado em agronomia e Por sou conta, né? totalmente ao contrário como que eu Que me legal, foi formei. diferente, né? Como que tá gostando, então? Eu sim,
Sim, eu vi isso depois que eu terminei a faculdade. Tipo, muita gente fala, ah, por que que você não foca na área de marcenaria mesmo, ao invés de você pegar e fazer outra área, você já está muito tempo nessa área e tem um conhecimento bem abrangente nisso, por que que você não foca nisso? E foi o que eu Que fiz. top, hein? Faz, faz 4, 5 anos que eu já trabalho por Olha que conta, sabe? legal. Que eu não sou um Parabéns. E CLT. tenho bastante certeza que você vai ter ainda muito sucesso, viu? Porque, primeiro, você está aqui buscando informação, né? Aprendendo conhecimento. Vi ali nas suas histórias que você estuda bastante isso. Primeira coisa, né? Ser humilde para poder buscar conhecimento com outras pessoas. Eu também busco muito conhecimento, estudo muito com outros marqueteiros, com outras coisas, Sim, porque a gente precisa crescer isso. E segundo, a gente tem ramo para isso, né? A gente tem exato. ramo para crescer. Não, eu sempre lembro da história que quando meu pai abriu marcenaria, 18 anos atrás, aí o meu irmão chegou e falou para ele assim, mas pai, quando a gente fizer móveis para todo mundo da cidade, o que a gente vai trabalhar? A gente tá 18 anos aqui, a gente não fez para nem metade de 1% do meu bairro, imagina para a cidade inteira, né? Então sempre vai ter muito ramo para nós, para o nosso Sim. negócio, né, cara? Sim, e o mercado imobiliário está crescendo, nossa, muito ultimamente, né? Então, é uma que nós é, estamos erguendo e vai trazer muito lucro para nós futuramente, como E já está precisamos de trazendo, né? marceneiros como nós, qualificados para poder atender esse pessoal, né? Porque assim, tem os que querem Exato, trabalhar, tem os também que não querem, né? E às vezes traz uma fama pro nosso nome de marceneiro, né? Até eu recebi um comentário muito depreciativo num vídeo que eu coloquei de uma pessoa que não é marceneira, ela disse assim: ah, que bom que você está falando isso por causa que os marceneiros não prestam, entregam tudo atrasado. E eu, não é todos os marceneiros que entregam atrasado. Às vezes ele se incomodou com um cara, perdeu aquele móvel e aí ninguém ex- mais presta, né? Estragou. Então nós temos que estar aqui exato, para defender, né? Aprender, entregar no prazo, gerenciar bem o nosso negócio para nós poder ter uma boa produção, aumentar ela e, consequentemente, e com certeza que todos nós queremos ter mais lucro na nossa empresa, né? Porque não adianta trabalhar de graça também, não é verdade? Show. Legal, Alisson. exatamente. Mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui, agradecer o pessoal. Acredito eu que não. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade que você me propôs aí de aparecer na live e poder passar um pouco do meu estilo de vida e aprender com você também o que você tem no teu dia a dia aí como Show. marceneiro também, né? É muito importante trocar esse tipo de experiência porque agrega muito valor no teu dia a dia ali de produção, né? E Pô, valeu pela obrigadão. Eu que oportunidade. agradeço que você ter topado, aceitado aí, agora essa época de férias, né? Devia estar de folga. Sim, Tá de férias ou não? cara, É, aquele mais ou vírus, né? menos. Como, como, como eu trabalho por conta, tipo, eu tiro férias, eu vou viajar Ah, mês que vem, então eu vou parar depois e trabalhar um pouco. tá certo. É o dono de marcenaria. Sempre tem alguma coisinha para fazer, faz quando dá, para quando pode e vai tocando barco. Show de Exato. bola. Obrigado mais uma vez, Alisson, por você ter topado participar, que foi muito bom. Espero ter ajudado com um pouco do conhecimento e compartilhado, né? E sempre que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa para nós trazer aqui para os marceneiros, manda mensagem para mim, tá sempre aí. Pode contar comigo, que eu vou estar aí para ajudar você e os outros marceneiros que estão assistindo aí, querem participar da live, querem participar do Café com o Marceneiro, manda mensagem para mim, vai ser uma conversa tranquila aí, né? Assim como foi com o Alisson aqui, marceneiro, vai ser show de bola. Obrigado a todos que assistiram a live aí. Obrigado, Alisson, novamente por ter aceitado o convite. Obrigadão, cara. Tá, obrigado, Valeu, boa Marco. noite, Obrigado. pessoal. Tudo bom.